Oi, gente, tô entrando aqui. Esperar o pessoal entrar. E vamos que vamos. Olá, Isabela, Cecília. Tem gente entrando aqui. Hoje nossa live é com a Paula. E vamos aprender muito hoje. Falar um pouquinho sobre medicação, que é uma coisa que o pessoal tem pedido muito aí. Vocês estão me escutando direitinho? Estão me vendo direitinho? Aloísio, oi, tudo bem? Fica à vontade aí. Ah, que bom. Esses ao vivo estão fogo. Ei, Roberta. Esperando aí o pessoal entrar. Ei, Silvia. Tô aprendendo, tô aprendendo. Amanhã tem novidade pra vocês falar nisso. Acho que vocês vão gostar, hein? No final da live eu falo o que vai acontecer amanhã. Muitas novidades vindo por aí. Pessoal entrando aí. Boa noite, todo mundo. É, Silvia, eu sei que tu adora novidade. Ei, Renata. Olá. Tudo bem? Só tá entrando. Esperar aí mais um pouquinho. Daqui a pouco a doutora Paula tá aí. Essa quarentena aí, Renata, como é que tá? Eu tô estranhando um pouquinho, eu tô acostumada com a vida muito agitada, muita correria, mas até que tô gostando. Longe a gente fica um pouquinho com a família, né? A gente não tem muito tempo. Ah, Paula entrou aqui. Chamar ela. Aqui. Olá! Ah, que Tudo bem? prazer! Tudo! Como vamos? Vamos bem. De Então tá bom. quarentena. Eita, essa quarentena que tá deixando todo mundo doido, né? Vou te falar, a gente virou professora, psicóloga, tudo, né? Você tem dois filhos, Caterine? Tenho. Tenho de 1 aninho e tenho o Brandon de 7. E o Brennan de 7 tem TDAH? Tem. Meu Descoberto há papai quanto tempo? tem 1 ano e alguma coisinha só. 1 ano e pouco, mais ou menos. Entendi.
tem pouco tempo. Foi novidade pra gente. Eu imagino. Muito. Aí eu Muito... descobri que eu tenho também, não sabia. Ah, é mesmo? É, Você vem da descobriu. família do meu pai. Aí a gente foi investigando de onde vinha, né? Aí eu tenho vários tios que tem, vários primos que tem, tudo do meu pai, do lado da família do meu pai. Você descobriu através do diagnóstico do seu filho. Foi. Aí eu fui no psiquiatra para tratar depressão e ansiedade, e aí ele começou a investigar. Aí até o neuro do meu filho falou. Ele falou assim: não te dou outra coisa a não ser isso. Ele falou: você pode estar tratando isso, mas você foi tratar porque você nunca tratou o TDAH que você tem. Eu falei: ai meu Deus. Que coisa de doido, né? Quantos anos você tem, Caterine? Eu tenho 29. Quer dizer, você passou quase 28 anos da tua vida sofrendo, batendo cabeça, sem saber o que realmente estava acontecendo. Não sabia, não sabia. Eu sempre fui assim, bem na escola, mas nas matérias que eu gostava. As matérias que eu não gostava era péssima. Mas eu vivia com o caderno pela metade, eu vivia viajando no meio da aula, o professor explicava, quando eu ia ver, o professor já tinha apagado o quadro, já tinha passado a explicação, ele olhava para mim, Catarina, tu entendeu? E eu não tinha escutado nada que ele tinha falado. Eu falei, o que que ele falou? Nem sei. Caramba! Que É, bom! Que bom que você teve a oportunidade de descobrir e que bom que você teve a oportunidade também de descobrir o TDAH do seu filho cedo, né? Não precisou 28 anos para fazer o diagnóstico. imagina. Ia bater muito cabeça, ainda mais menino, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Bom, vou deixar você direcionar, mas antes eu só queria agradecer. Esse aqui é o Oiê! Breno. Ó. Oi, Breno, tudo bem? Fala oi. Oi, E esse cabelo aí todo estiloso? Ah, Gabigol. Ah, em homenagem ao Gabigol, arrasou! Ele tá jogando futebol agora, né? é E joga futsal. bem? Você gosta É. de futebol? Ah, olha E, pra ela. Uhum. e qual é a posição que você joga no futebol? Qual é, mãe? Fala, por enquanto tá testando tudo, né? É isso aí. Mas você não tá no gol, você tá na linha. É, aí ele faz linha, faz gol, o professor vai trocando e vai verificando quem se dá bem. Eu era Gente, goleira, né? Aí eu até falo sério? pra ele, ó, a mamãe era goleira. E se você puxou a mamãe, então o gol te espera. Vai lá, vai. Tchau. Tchau! Então, Caterina, eu queria te agradecer por esse convite. Muito obrigada. Acho que vai Ah, ser eu um que papo agradeço. legal. Nossa, olha, o que as meninas falam de você no nosso grupo de WhatsApp, É sem mesmo? brincadeira. Me mandam vários vídeos, aí elas ficam, a Paula, 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 Paula. Ah, que bom! Aí a gente fica assistindo teus vídeos, aí a gente fica falando e trocando ideia, e não sei o quê, e todo mundo fala muito. Eu falei, gente, eu preciso falar com ela. Vocês têm um grupo no WhatsApp, é isso? Eu tenho um grupo no WhatsApp e no Facebook também. Aí eu tenho a página também no Facebook. Aí o pessoal fala muito e gosta muito, tanto no Ai, que Facebook bom! quanto no Instagram. A Silvia que tá falando que ama. É. Quando eu E falei que eu ia fazer uma live contigo, elas ficaram loucas, enlouquecidas. ai, que legal! Nossa, eu fico super feliz. Eu gosto muito desse tema, né? Por isso que eu gravo bastante vídeos sobre TDAH. E eu acho muito importante que a gente divulgue mesmo, para que as pessoas entendam, para que não aconteça como acontece com você, como aconteceu com você, né? Demorar 28 anos para ter um diagnóstico e aí, poxa, tantos prejuízos, tantas coisas podem acontecer no meio do caminho e alguns prejuízos a gente pode amenizar, mas outros são irreversíveis, não tem como voltar. Verdade. Então, eu vejo como de extrema importância, porque eu vejo que os prejuízos
não é um problema só da família, não é um problema só do pai, da mãe ou da escola. Os prejuízos a longo prazo se tornam um problema de saúde pública mesmo, um problema de todas as pessoas. É um problema do governo, é um problema, enfim, né? Então é por isso que eu gosto de falar sobre esse tema e saio em defesa mesmo para que tudo isso se amenize, né, ao longo do tempo. Isso aí. Eu estava lendo um pouquinho sobre você, Ah, que é? você é que você queria ajudar mais, né? Eu queria saber assim de você, por que surgiu esse interesse no TDAH, né? A gente vê muitos psicólogos que ainda não aceitam muito o TDAH, assim. Eu vejo muitos ainda contra até mesmo medicação ou contra o diagnóstico de TDAH mesmo. O que surgiu em você, assim, para você se interessar por essa área? Tá. Bom, eu sou psicóloga, né, e neuropsicóloga. Eu acho que nós, psicólogos, se tiverem psicólogos aí nos ouvindo, podem até comentar concordando ou discordando comigo. Mas, pelo menos na minha formação, eu sou formada há 10 anos. E na minha formação em psicologia, pouco se fala sobre a medicação. Não só do TDAH, mas de todos os outros transtornos, de todas as outras psicopatologias. Pouco se fala sobre medicação na faculdade. A gente aprende mais sobre os aspectos psicológicos, sobre as teorias psicológicas, como ajudar o paciente, sobre técnicas, enfim. Só que tudo que a gente aprende na faculdade, eu acho que isso acontece com todas as faculdades, na verdade. Nós saímos muito crus da faculdade. E aí você chega para atender, você chega num consultório. Eu, por exemplo, que sempre soube que o atendimento clínico era onde eu queria trabalhar, eu já comecei a trabalhar logo que eu saí da faculdade. Então, eu comecei a atender, eu tinha 22 anos, eu era super nova. E Nossa, aí que eu novinha. comecei a entender as demandas, que são muito novinha, é. E aí eu comecei a entender as demandas e, e comecei a perceber que, poxa vida, o buraco é muito mais embaixo. Eu, particularmente, como psicóloga, eu também já fui muito contra a medicação. Então, eu até entendo quando os profissionais criticam, quando as mães sentem muito medo. Eu, particularmente, já fui muito contra, e principalmente com a medicalização infantil, pensando que é um cérebro em desenvolvimento. Só que eu acho que todos esses tabus e todos esses preconceitos que nós criamos, ele está muito relacionado à falta de conhecimento. E então, com o passar do tempo, eu senti necessidade, aí fui fazer cursos, especializações, e aí que eu entrei na especialização de neuropsicologia, e aí virou a chavinha, assim, para minha profissão, né? Para minha atuação. Porque daí, com a avaliação neuropsicológica, estudando mais sobre o cérebro, e o meu foco em avaliação neuropsicológica é infantil, crianças e adolescentes. Então, estudando mais sobre esse tema, o que chega muito como demanda são queixas atencionais, dificuldades de aprendizagem. E aí eu senti necessidade de buscar mais informações, de entender mais sobre o assunto. E aí cheguei no TDAH, né? Que eu acho que é algo que aparece muito. Eu acho que existe um diagnóstico em massa de TDAH. Muitas crianças acabam recebendo o diagnóstico, mas não são TDAH. E muitas crianças que são TDAH não recebem o diagnóstico e aí acaba atrasando o tratamento e acaba causando muito prejuízo. Então, mais ou menos, esse é o meu caminho até aqui. E tudo isso levou 10 anos. A medicação eu também no começo eu tive um pouquinho de medo. Eu ficava meio assim, nossa, eu vou dar remédio ao meu filho, o que que eu vou fazer agora? E aí começou a tomar risperidona, mas não tinha um laudo fechado ainda. O médico deu, passou, pediu para ficar de olho.
Ele falou, mãe, vai observando, ver como é que ele fica, se você vê alguma reação diferente, né? E ele passou e começou a fazer um pouquinho de efeito, mas não muito. Aí, conforme a gente foi chegando ao diagnóstico, aí ele foi acrescentando a Ritalina e foi mudando. Até a gente chegar ao que está hoje, que ele melhorou assim muito, foi assim um caminho longo, né? Até acertar a quantidade de medicação, a medicação certa. Então, demorou um pouco, né? O que eu falo com as mães, vai demorar, é um caminho que você tem que percorrer com um passo de formiguinha, É, né? Você tem que esperar, fazer, você tem que ajudar, você tem que fazer a criança entender que ela também tem que ajudar, né? Tem que mudar as atitudes da sim, família inteira, né? sim. E o que que você fala aí para as mães, assim, elas têm muito medo, né, de dar a medicação, quais são os prejuízos que isso leva, né, se você não medicar, e às vezes a criança precisa ser medicada, né, eu já vi criança que às vezes toma floral e fica tranquila, né, porque eu não sei, mas funciona, mas pelo menos aqui nunca funcionou, não. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de responder a sua, Caterine. Por que que o seu filho começou a tomar risperidona? Pela idade? Ele ficou. Primeiro a gente chegou até o psiquiatra. Depois de ter ido no psicólogo, ter ido no pediatra, ter ido em Quem é vários que outros indicou? Quem profissionais. é que sinalizou a possibilidade de TDAH? Foi o psiquiatra. Tá. A psicóloga até então não deu nem nada disso. A gente foi achando que fosse ciúme do irmão que tinha nascido há pouco tempo. Ele começou a dar muito trabalho na escola, né? E outras coisas que tinham acontecido também. A gente mudava muito, então acho que isso mexia um pouquinho com ele. Aí a gente achou que fosse isso. Aí a psicóloga até falou, não, você que é muito agitada, então você agita ele. Aí eu falei assim, peraí, a culpa é minha. Eu fiquei pensando, eu falei, e agora, o que que eu faço? Ela falou assim, não, você precisa se organizar, aí vai organizar ele. Eu falei, tá, e agora? Só que não melhorou, entendeu? A gente foi tentando outras coisas, ele não melhorou, aí o psiquiatra passou. Quando a gente chegou no psiquiatra também, já estava assim num nível dele ter ganhado diversas advertências, porque ele bateu no coleguinha, porque ele não queria obedecer a professora na escola, não queria fazer atividade, ficava andando a sala inteira e não parava um minuto. Aí o médico passou a risperidona para ver se dava uma. Aí foi aí que o psiquiatra começou a alertar. Ele falou: mãe, olha, ele é hiperativo. Vamos vendo o que mais tem por trás disso aí. Não é só uma questão emocional, não. Aí foi onde a gente chegou na risperidona. Uhum, entendi. Quantos anos ele tinha? Ele estava com 6 para 7 anos. Tá. Por E aí. hoje ele toma o quê? Ele está tomando Ritalina LA de 30 e a risperidona. Só que agora eles começaram a tirar a risperidona porque ele está engordando muito. Aí o psiquiatra e o neuro passaram fluoxetina para ele, em gota. Aí ele tá tomando até que deu uma melhorada mesmo na ansiedade dele. Ele tá muito ansioso, comendo o tempo inteiro. Deixar ele comer até a parede. Ele não parava de comer um minuto. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí o Uhum, médico falou, vamos tentando tirar a risperidona. E esses dias a gente tá fazendo o processo para ir tirando a risperidona e até que ele tá ficando bem. Por enquanto eu vi melhora. tá, legal. Então, Caterine, a respeito da medicação, eu acho que é um processo, né? Você deve ter passado por isso e acho que muitas mães aqui que estão assistindo a gente também passaram por isso. Primeiro que a descoberta do diagnóstico não é fácil. Então, é muito mais fácil você pensar que é um problema emocional e que você vai levar no psicólogo e que algumas sessões, né, vão dar conta desse problema emocional, do que você imaginar que é um problema neurológico, que é uma questão que você vai ter que conviver o resto da vida. Isso é muito chocante, isso é muito impactante para as mães, para a família, né? E aí, em seguida, vem essa questão da medicação. Então, os pais nem absorveram ainda a ideia do diagnóstico. Muitos dos pais nem sabem, nunca nem ouviram falar de TDAH, porque é um outro universo. Como você mesma disse, muitas vezes nem os profissionais sabem. E a minha classe, a minha categoria, os meus colegas, eu sei disso, assim.
Nós, psicólogos, nós temos conhecimento geral sobre várias coisas. Por exemplo, eu não sei fazer um vídeo, uma live sobre o transtorno do espectro autista, porque o que eu sei é muito superficial. Quando eu chego um paciente e eu sei que o paciente é autista, eu não atendo, eu encaminho, porque eu não sou capaz de atender. E a gente precisa entender as nossas limitações, porque é impossível um profissional ter o conhecimento de tudo. Não tem a menor condição. Então, o que acontece? Alguns psicólogos já ouviram falar sobre TDAH, sabem dessa possibilidade, da existência desse transtorno, mas não conhecem, não têm dificuldade de diagnosticar, de identificar as características. E tudo bem, não estou julgando os meus colegas. Acontece que muitas vezes, porque o TDAH, as características do TDAH são encontradas em muitas pessoas, então acaba passando como uma criança que tem um problema emocional, uma criança que não respeita limites, uma criança que é desafiadora, uma criança que é mimada, enfim, tantos outros rótulos que vocês sabem melhor do que eu, né? Então, o que eu vejo? Que é um caminho. Os pais, ao saberem do diagnóstico, eles ficam absolutamente chocados. E aí vem a questão da medicação. É realmente muito chocante você sair de um médico, de um psiquiatra ou de um neuropediatra, seu filho tem 6 anos, e você sair de lá com uma receita de uma medicação controlada. Eu entendo, é muito chocante. E aí, eu acho que qualquer descoberta do diagnóstico, de qualquer diagnóstico que seja, né? Existe uma etapa. Então, a etapa da negação, a etapa do luto, a etapa da raiva por ter recebido aquele diagnóstico. Então, muitos pais fazem o quê? Esse médico não presta, esse médico é horrível, eu vou procurar outro médico. Imagina que absurdo, a psicóloga falou que meu filho tem TDAH, ela é uma louca, ela não sabe o que ela tá falando, ela não conhece meu filho. Então, essa etapa da raiva, da frustração, da negação, é normal, faz parte. E eu acho que isso só ameniza com o conhecimento, isso só ameniza quando os pais podem ter a tranquilidade e entender o que está por trás disso. Então, quais são os prejuízos que eu vejo? Quando eu recebo, hoje em dia, que eu entendo melhor sobre o assunto, quando eu recebo uma mãe, uma família, né, com a criança que tem TDAH, para eu atender. E isso acontece, assim, em 90% dos casos. A mãe muito resistente em dar a medicação, eu não sou a pessoa que vou obrigar, eu não vou convencer essa mãe a dar a medicação de forma alguma. Eu vou conversar, eu vou esclarecer o que estiver ao meu alcance, porque eu sou psicóloga e psicólogo não medica, né? Mas dentro das nossas possibilidades, nós conhecemos algumas coisas sobre medicação. Então, eu vou tentar esclarecer as dúvidas dessa mãe, mas quem vai tomar essa decisão é a mãe. Então, vou dar um exemplo prático de uma paciente que eu tenho. Hoje ela tem 8 anos, eu atendo ela desde os 6 anos. E a mãe foi sempre adiando a decisão de dar a medicação, sempre adiando. E nós vamos trabalhando conforme as possibilidades. Então, coloca no esporte, coloca na psicopedagoga, faz fono, vem na psicóloga. Mas a melhora é muito pouca. Não tem uma melhora significativa, porque o cérebro daquela criança está tão bagunçado que o cérebro não está pronto para receber essas intervenções terapêuticas. Porque a medicação organiza o cérebro da criança. Então, se a gente pensar, por exemplo, que é o que eu sempre falo nos vídeos, né? Que o TDAH é um transtorno do exagero. O que isso significa? Que características que estão presentes em todas as pessoas estão funcionando de uma forma muito exagerada na criança que tem TDAH ou no adulto que tem TDAH. Na medicina, os diagnósticos, eles são feitos, alguns diagnósticos, né? São feitos de forma dimensional. O que significa? É uma dimensão do diagnóstico.
Por exemplo, a pressão alta. Todo mundo tem pressão no corpo, certo? Mas algumas pessoas que têm uma pressão muito alta acabam desenvolvendo hipertensão. A diabetes, a mesma coisa. Todo mundo tem açúcar no sangue, mas algumas pessoas que têm muito açúcar no sangue desenvolvem a diabetes. Isso é um diagnóstico dimensional. O TDAH também é um diagnóstico dimensional. Muitas pessoas podem ter as características de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas quando isso está funcionando de uma forma muito exagerada e causa muitos prejuízos, então entra como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Se uma pessoa que tem hipertensão quer fazer um tratamento homeopático, quer fazer outros tipos de tratamento para melhorar a pressão, ela tem todo o direito. Eu não quero entrar com a medicação, eu vou tentar fazer exercícios físicos, eu vou tentar mudar a minha alimentação, tirar o sal da comida. Ok. Se isso vai ter um efeito significativo, o tempo irá dizer. Se não tem um efeito significativo, muito provavelmente vai ter prejuízos significativos, porque vai sobrecarregar o organismo dela, ela pode, sei lá, tantas coisas podem acontecer devido à hipertensão, aneurisma, AVC, infarto, mas é uma escolha da pessoa. Com o TDAH é a mesma coisa. Quando há indicação da medicação, os pais têm liberdade para dar a medicação ou não dar a medicação. Mas eu vou tentar fazer tratamento com floral. Tá ótimo, não sou eu que vou dizer que não vai dar certo. E eu espero realmente que dê certo o tratamento com floral. Porque se dá certo, maravilhoso. Eu vou tentar fazer reposição de vitamina, de ômega 3. Poxa, se isso dá certo, maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, eu falei numa das minhas lives que saiu uma pesquisa na Bélgica, agora não sei em que país foi, mas falando desse tratamento de ômega 3, que em crianças que têm essa deficiência de ômega 3, a reposição de ômega 3 melhora muito os níveis atencionais com as crianças que têm TDAH. Então, funciona, mas nem todas as crianças que têm TDAH têm deficiência de ômega 3. Às vezes as crianças têm o ômega 3 ok, então fazer a reposição de ômega 3 não vai resolver nada. Então, quer dizer, você pode tentar coisas alternativas. Eu vou levar meu filho no psicólogo, fazer exercícios físicos, no fono, no psicopedagoga, no raio que eu parta. Maravilhoso. Se funcionar, ótimo. Mas se não funcionar, você vai colecionar prejuízos para a vida da criança. E aí é que está a grande questão. Quando eu falo de prejuízos, eu estou falando de uma autoestima fragilizada, eu estou falando de, enfim, de desenvolver outras comorbidades, como, por exemplo, aconteceu com você. Você chegou porque você estava com sintoma de depressão e o psiquiatra falou para você, querida, tá tudo errado aí, você tá vindo por uma coisa, mas na verdade você tem outra, né? E aí acaba tendo uma defasagem escolar importantíssima e aí acaba tendo outros prejuízos. Prejuízos na relação social, não consegue fazer amigos. Então, o que eu costumo dizer para os pais é, coloca na balança. É óbvio que se for possível escolher entre dar uma medicação e não dar uma medicação, eu também escolheria não dar. Mas quando você coloca os prejuízos na balança de, bom, vamos lá. Eu vou dar a medicação para o meu filho, ele é criança, ele vai tomar uma medicação que é forte, pode dar alguns efeitos colaterais, como no caso do Breno, que ele engordou. São prejuízos que precisam ser considerados. Mas aí do outro lado, você precisa ver quais são os prejuízos sem a medicação. Só que, eu não sei se você assistiu minha live de ontem, que eu falo do iceberg, os prejuízos da falta da medicação faz parte dos 90% que estão submersos, ou seja, daquilo que a gente não vê. Você vai ver isso com o tempo. Com o tempo. Quando a criança tiver... eu recebi outro dia a mensagem de uma mãe falando que o filho... Ela recebeu o diagnóstico do filho no 7º ano
E foi lutando com isso. No 9º ano, ela encontrou cartas do filho falando em suicídio. Nossa. Um menino de 14 anos falando em suicídio. Isso é muito grave. Isso é muito sério. E isso é o quê? Prejuízo de um TDAH não tratado. E a medicação é um dos pilares do tratamento, não é o único. Criança com TDAH que faz tratamento só medicamentoso também não melhora significativamente. Também não está livre de desenvolver outras comorbidades. Muito pelo contrário, ela pode ainda assim desenvolver uma autoestima baixa, desenvolver depressão, ter dificuldade de fazer amigos, porque ela precisa de um apoio. Mas a medicação é um pilar, assim, de sustentação para o tratamento muito, muito importante. Quando há necessidade, né? Porque nem todos os casos existe a necessidade. Acho que é isso. Respondi? Falei um monte, né? Eu falo muito, Caterina. Nada, o pessoal aqui tá adorando, ó. Tem uma mãe aqui falando, Aparecida. Ela disse que o neuro indicou só durante o período escolar o medicamento. Isso é Que eu ótimo. Essa questão do período, né? O TDAH é o transtorno mais tratável da psiquiatria. Isso é muito bom. É possível treinar o TDAH. O TDAH é treinável e o TDAH é absolutamente tratável. Não é um transtorno de, meu Deus do céu, acabou o mundo. Não, é absolutamente tratável. As crianças melhoram com o tratamento adequado. E essa questão da medicação, isso é muito bom, porque as medicações para o TDAH, metilfenidato, né? Então, a Ritalina, o Concerta, Venvance, elas não são medicações que você precisa dar 365 dias no ano. Se a medicação é focada para a atenção na escola, a criança só toma no período escolar. E aí ela não precisa tomar no final de semana, ela não precisa tomar nas férias. Estamos de quarentena. Criança não precisa tomar, salvo casos em que a criança tem um prejuízo também fora do contexto escolar. Sei lá, uma criança que é muito desatenta e se machuca, cai demais. E aí, sem a medicação, ela piora. Daí a medicação ela é indicada. Mas tem essa facilidade, né? E o Breno ainda toma Ritalina LA, né? De longa duração. Mas algumas crianças tomam Ritalina com efeito de 4 horas. Ele enfim, tomava, ele tomava mas essa? não fez efeito. Quando o médico falou da Ritalina LA, eu fiquei até assustada. Falei, meu Deus, aí ele ainda falou assim, olha, se não melhorar, ele vai ter que usar com mais, entendeu? Vou te passar de 40. Se não resolver, a gente vai ter que usar um outro medicamento mais forte. Eu falei, meu Deus do céu, não tem como, doutor. Não fala isso pra mim. E foi indo. E ele usa todo dia. A gente não tem como cortar. Teve um dia que eu esqueci. Eu esqueço mesmo, então tem hora que eu não. Aí até ele fica assim, mãe, você não pode esquecer. Mas os dois Mas aí esquecem. você tem que falar, filho, mas eu também tenho TDAH, filho. Aí um dia eu esqueci, nossa, foi um terror. Ele ficou super irritado. A professora falou que ele não tinha paciência com coleguinha nenhum. E em casa é a mesma coisa. Se eu esquecer, ele fica super nervoso. Ele fica muito Então, agitado. exatamente. Ou seja, se ele não toma medicação, os prejuízos acabam sendo maiores. Então, nesse caso, é importante dar a medicação. Mas, por exemplo, algumas crianças que têm TDAH do tipo desatento, que não tem a hiperatividade, que não tem a impulsividade, se dão bem com a medicação só no período escolar, né? Daí vai bem. Então, cada caso é um caso mesmo. É preciso olhar com essa particularidade. Tem uma mãe aqui falando, deixa eu ver aqui. Ela disse que adoraria achar algo natural, porque ela sofre quando dá Ritalina para a filha dela. Aí ela falou que dá para ir para a escola, mas em casa ela não dá porque ela aguenta a agitação da filha. Tá ótimo. Tá maravilhoso. E é isso mesmo, eu tenho certeza que se houvesse um remédio natural que resolvesse todos os problemas de vocês,
vocês iriam optar pelo remédio natural. Não Com tenho certeza. dúvidas, não tenho dúvidas disso. Com certeza. Outro dia eu achei assim, nos meus vídeos, uma pessoa no Facebook começou a criticar todos os meus vídeos, todos. Ele estava inspirado e todos os vídeos ele comentava e me criticando, falando que Amor platônico. era que eu tava falando umas coisas nada a ver e tal. E aí eu falei, caramba, quem que é essa pessoa, né? Que, meu Deus, tá me criticando tanto. Daí eu entrei no Facebook dele e tinha, lá no Facebook tinha um vídeo dele falando psicólogo ainda. Eu falei, eita, meu Deus do céu, tá. Aí assisti o vídeo dele, ele falando exatamente assim. Se você vai num psicólogo, se você vai num psiquiatra, ou se você vai num neurologista que te receita medicação para problemas psicológicos, para tratar depressão, para tratar ansiedade, ou se você leva o teu filho num profissional desses e ele receita medicação, eu quero que você saiba que você está sendo enganado. Que isso não existe. Medicação não trata problemas psicológicos. Muito pelo contrário, atrapalha o nosso trabalho. Nós, psicólogos, não conseguimos. Gente do céu, eu falei. Sei quem é. Eu fiz esse Você vídeo. sabe? Sim. Caramba, eu fiquei chocada. Eu falei, como é que esse cara tá falando um absurdo desse, assim? Não tem a menor noção do que ele tá falando. Porque, assim, não é uma opinião pessoal do psiquiatra, não é uma opinião pessoal do neuropediatra que vai medicar. Ele não tirou isso da cabeça dele. Isso é baseado em estudos científicos, enfim. Tem validade, é totalmente fidedigno. Como é que o cara divulga um vídeo desse? Eu fiquei assim, ó, em choque. Eu falei, claro, ele não vai gostar de nenhum dos meus vídeos mesmo. Daí eu entendi tudo. Porque que ele tava me criticando e tudo bem, não tem problema, não precisa gostar, porque não tem nada a ver o nosso trabalho. Mas, poxa, é muito sério isso, porque o TDAH é uma alteração neurológica. Nós estamos falando de um cérebro diferente. Não é um problema emocional. Não acha que vai lá no psicólogo e o psicólogo vai dar conta. Não vai dar conta. Não existe milagre. Então, é muito sério essa questão da medicação, é muito sério. As pessoas que vão contra, né, a medicação. Acontece muito isso no meu consultório. Eu trabalho muito com fono, com psicopedagoga. E às vezes eu converso e já aconteceu de psicopedagoga falar para mim, olha, Paula, eu sou totalmente contra a medicação. E eu falo, eu sou contra a medicação indiscriminada. Então, sair medicalizando as crianças sem porquê nem como, eu também sou absolutamente contra. Mas quando há a necessidade, meu Deus, é inquestionável. É inquestionável. Então, é preciso pensar com carinho nisso tudo, né? Porque eu vejo hoje a melhora. Assim, mudou muito. Muita coisa mesmo. Quando ele E é chegou no inegável, neuro, né? Quando ele chegou no neuro, então, foi assim, o neuro olhou, falou assim, ele tomou remédio hoje? Eu falei assim, aham. Aí ele falou, e ele tá assim? Eu falei, aham. Ele falou, quanto tempo tem que ele tomou o remédio? Eu falei, deve ter 1 hora no máximo. Aí ele falou, não tem nem como continuar com a medicação que ele tá, a gente vai ter que aumentar. E ele continuava assim, muito agitado, não conseguia prestar atenção na aula. Agora, acertando a medicação, ele consegue, às vezes, ficar sentado, ele consegue, assim, render mais na aula, né? Sim. E a E professora também imagina para ele a frustração que não deve ser, né? De ele não conseguir prestar atenção. É isso que as pessoas não pensam, né? E é isso que tá lá no iceberg, no que tá submerso. Que é o que a gente não vê, que é o que a criança tá sentindo. Até porque uma criança de 7, 8 anos, ela não tem ainda condições de se expressar adequadamente. Ela não sabe. Então, a gente não consegue nem imaginar os prejuízos que estão sendo causados na criança, porque a gente não tá dentro dela para saber. É verdade. Você sabe que você falou isso pra mim? Assim, Não entendi, fala de novo. antes do diagnóstico, ele falava assim, ele ficava assim, eu falava assim, filho, por que tu tá fazendo isso? Ele falou assim, Tadinho. mãe, eu não quero fazer, mas a minha cabeça não deixa.
ela manda eu fazer assim, eu não consigo controlar a minha cabeça, ele falava assim pra mim. Nossa, e teve uma vez que eu chorei quando ele falou isso, eu falei, gente, meu filho não tá conseguindo controlar a cabeça dele, o que esse menino tem, né? Foi assim, muito chocante pra mim ouvir isso, né? É muito preocupante, né? É desesperador mesmo. Imagina uma criança Tá falar, eu sem não som. consigo. Deixa eu ver Ixi, o aqui. meu tá sem som? Tá me ouvindo? Saiu o som. E agora, voltou? Peraí. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ué, Ixi. O pessoal que tá assistindo tá me ouvindo? tá E sem ouvindo a som. Caterina? Eu não tô te ouvindo. Não? Ixi, eu escuto as duas. Ué, Ficou mudinho. será que você apertou alguma coisa? O pessoal tá ouvindo a gente. Ixi, e agora? Vocês Ouvindo as estão duas? ouvindo? Estão ouvindo as Eu não duas. tô. Ixi, Ué, que estranho. Ah, lá, o pessoal disse que tá ouvindo. que estranho. E agora? Eu não tô ouvindo. Peraí que eu E volto, agora? peraí. Vamos esperar. Aí, vamos colocar. A Caterina vai colocar um fone. Tá ouvindo agora? Agora eu que não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Sim. Você E tá me eu não tô ouvindo? te ouvindo. Ué, quer encerrar e começar de É, novo? peraí. Tentar aumentar aqui de novo. Tá saindo agora? Sim. Ah, se eu apertei algo? Não. Derruba e chama de novo. Eu tô te ouvindo normal. Poxa, gente. Peraí, vou tentar fechar e chamar de novo. Peraí. É, tá tão bom, né, gente? Vou ver se ela vai entrar aqui. Acontece, acontece. Ao vivo. Te chamei. E aí, tá me ouvindo? Ah, agora tô. Voltou? É que é muita live. Tu já viu a quantidade de live que tá acontecendo agora? Sim! Outro dia eu tentei fazer uma live por aqui, não deu certo, não. Fiquei bloqueada. Eu falei, gente, agora é minha vez. Chega, pode sair todos. Tem uma É mãe muita live aqui mesmo, o pedindo, pessoal tá aproveitando. pedindo um certo socorro. Deixa eu ver quem é aqui. Peraí, ela tava aqui agora há pouco. O pessoal ficou desesperado. Entra e sai de novo, entra e sai de novo. Ah, acho que eu achei aqui. Deixa eu ver. Você sabe me dizer em relação ao acompanhamento na sala de aula se tem que ser uma pessoa com formação ou pode ser uma monitora normal? Se tem algum tipo de lei que proteja em relação a isso? Ao TDAH. É, Então, não existe uma lei nacional que
inclua, né, os direitos da criança com TDAH ou das crianças com algum tipo de transtorno de aprendizagem. Existe uma lei que está em tramitação, e eu acredito que em breve ela entrará aí em vigor. Mas, por enquanto, não existe. O que existe são leis municipais e leis estaduais. Então, é preciso verificar se na sua cidade existe alguma lei que permita que a criança com TDAH tenha esse acompanhante dentro da sala de aula, enfim. Porque o TDAH não entra na lei da inclusão, porque o TDAH não é visto como uma deficiência. O TDAH é um transtorno de déficit atencional. Então, algumas áreas cerebrais não estão funcionando adequadamente, mas não é uma deficiência. Então, as leis, elas acabam sendo municipais e estaduais. É preciso verificar em cada cidade. No site da Associação Brasileira de Transtorno de Déficit de Atenção, tem lá todos os municípios e estados que têm as leis. Tem uma mãe falando aqui que o médico passou risperidona e Depac. Ela não se deu com Ritalina. Só que ela não quer ir para a escola porque ela disse que os amigos gritam muito. O que fazer? Acho que é mais a questão do barulho, né? Tem hora que eu fico meio perdida. Porque assim, a minha cabeça já é barulhenta, já é agitada. Quando eu tô no meio de muita confusão, eu fico meio que... Eu não sei para onde eu olho, eu não sei o que eu vejo, eu não sei o que eu escuto. É muita informação entrando. E o TDAH tem a questão da hipersensibilidade e da hipossensibilidade. Então, algumas pessoas são muito sensíveis a barulho, a textura de roupa, de comida, enfim. E outros são pouco sensíveis e precisam de muita estimulação. Então, se a criança ela é muito sensível, ela vai se incomodar muito com o barulho da sala de aula, né? Toda sala de aula tem barulho. Agora, difícil de lidar com isso, né? Porque como prometer para essa criança que a sala ficará em silêncio? Difícil. Tem que trabalhar a questão sensorial dessa criança, para ela se acostumar com o barulho, né? Eu me acostumei. Eu lia muito dentro de sala. Então, quando tinha algum intervalo de aula, eu estava com o livro e começava a ler. E o pessoal falando, gritando e todo mundo se movendo dentro da sala. Eu afundava no livro e ficava ali. Tanto que hoje, para mim, é difícil estudar no silêncio. Eu tenho que ouvir uma música, eu tenho que ver uma televisão, eu tenho que ter uma outra coisa acontecendo à minha volta para eu poder me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Senão não vai. E você sabe, Caterine, que saiu também um outro estudo. Eu falo bastante de estudos porque eu acho que dá mais credibilidade às coisas que eu falo, entendeu? Para as pessoas não acharem que eu tiro da minha cabeça. Saiu um estudo falando de ruído branco, que pessoas que têm essa dificuldade atencional conseguem prestar mais atenção com um ruído de fundo. Então, uma televisão, ou o barulho do ventilador, do ar-condicionado, enfim, ou até uma música mesmo. Porque esses ruídos, que são chamados ruídos brancos, eles são constantes. Então, eles são agradáveis para o cérebro. E aí, o cérebro da pessoa que tem TDAH, que é um cérebro que está com a atenção muito alterada, ele fica flutuando muito. E aí, quando tem uma coisa constante, é como se limpasse o ambiente para que a pessoa prestasse atenção. Então, funciona realmente melhor. Deixa eu ver, tem uma mãe aqui falando que o filho tem 4 anos e o neuro passou vários exames, mas ela não consegue um lugar para fazer os exames. Essa é uma grande dificuldade. Aqui, pelo menos, eu tenho que pagar tudo, porque se eu Onde é que esperar você pelo mora? SUS, eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Só a fila para o neuro são 2 anos de espera. Imagina, eu tava passando um turbilhão. Se eu espero 2 anos para o meu filho ser atendido e para começar a investigar alguma coisa, né? Nossa, não tem condições. Infelizmente, para uma agilidade aí no diagnóstico, é preciso contar ou com convênio ou particular, né? Infelizmente.
Não tem jeito. Porque só anda E mesmo, são tem muito. tratamentos caros, né? São, Consultas caras, exames caros, enfim. são mesmo. Quando minha filha toma Ritalina, ela reclama do barulho. Parece que aumenta os sons. É, o Brandon teve dor de cabeça nos primeiros dias que ele usou. Depois passou. Nossa, é muita dúvida, gente. Vai lendo aí. A gente vai. É, a minha filha disse que ontem sentiu, a Nath tá falando, sentiu aceleração nela e não entendia por quê. Por isso que grita e fica com raiva. Para se organizar, né? Ela precisa externalizar isso. É. O Brandon só se mexendo. Ele consegue, tipo assim, ele consegue dar uma controlada se ele se mexer. Ele pula, vai para um lado, vai para o outro, fala, grita, não sei o quê. Daqui a Aí pouco ele depois... volta. É, ele tá melhor. E é preciso entender isso e dar esse espaço para a criança, né? Porque se você, por exemplo, se você é uma mãe que não entende que ele precisa desse momento de para extravasar toda essa energia que está dentro dele, se você é uma mãe que fica obrigando ele a ficar quieto, contido, meu Deus, para onde é que vai isso? Então, entender esse momento é bem importante. É, não tem jeito. Assim, eu fico tentando controlar ele, né? Ensinar ele a se controlar. Eu falo, Sim, filho, claro. você vai aprender a se controlar, né? É o que eu falo com as mães. A maior parte da melhora em todo o tratamento é parte nossa, né? É a nossa parte. A gente tem que fazer porque eles passam muito mais tempo com a gente. É Então eu isso falo, mesmo. você vai aprender a se controlar. Às vezes ele tá se mexendo muito. Filho, para um pouquinho, entendeu? Tenta parar um pouquinho. Eu falo pra ele, olha, você tem o poder do Sonic, só que não pode usar em qualquer lugar. Você tem que controlar. É isso mesmo. Eu Poder do falo pra ele, Sonic, adorei. Vou utilizar isso no meu vocabulário agora, poder do Sonic. hoje a Acho que gente teve. nada melhor representa. Aí ele começa a correr pela casa. Ele, mãe, você nem viu que eu corri, né? Eu falei, não deu nem pra ver. Porque tu foi, voltou e eu nem vi. Não vi, é. A gente teve até uma mãe hoje que mandou um áudio conversando com a filha, e a filha falando assim, mãe, eu queria ser normal. Eu queria ser normal. E a menininha chorando, tadinha, né? Aí eu falei assim, olha, fala pra ela que ela tem um poder especial, que ela vai aprender a usar. Aí a mãe falou, aí ela começou a gritar, o quê, mãe? Eu tenho um poder especial, então eu tenho poder de escrevinhadora. Que linda! Aí eu falei, que lindo, gente. Aí ela disse que a menina ficou toda boa, gritando pela casa que tem poder de escrevinhadora, que ela gosta de escrever. Aí eu falei, isso, vai alimentando isso nela, né? Com o tempo eles vão crescendo, vão entendendo, mas essa fase deles é muito gostosa para trabalhar com essa parte lúdica É deles, né? isso mesmo. E é E uma isso tem um poder incrível. A criança vai levar isso pro resto da vida. pai. A gente aqui trabalha muito com isso, igual ontem ele perdeu o dente, só que tem um que ainda tá mole e não caiu. E ele cismou que queria saber se a fada dos dentes passava. Aí ele foi pedir um dente que já tinha caído, eu botei debaixo do travesseiro e a fada do dente passou. Então ele ficou todo bobo porque a fada do dente passou. É muito gostoso, é muito gostoso. Ele me acordou de manhã, mãe, a fada do dente passou. Eu falei, viu? Não te falei que a fada do dente ia passar? Muito gostoso, legal. Deixa eu ver aqui, tem uma mãe aqui, ó. Ah, ela disse que o filho dela toma Ritalina, mas ela não tem como fazer muita coisa, não tem condições, né? É isso que eu tô falando. A gente vai tendo que, tipo assim, quanto mais você lê, né? Quanto mais a mãe procurar ler, Isso, procurar saber o que que pode fazer, tentar entender a é criança, isso mesmo. mesmo que não tenha condição de fazer algum outro tratamento, a criança vai melhorar, É isso. né? Eu, Já ajuda eu, muito. eu digo sempre que vocês, mães, vocês precisam trabalhar igual o bombeiro. Apagar um fogo de cada vez. Se não dá para apagar todos os fogos, você vai apagar o principal. Então, se neste momento o tratamento medicamentoso é o principal, então você vai fazer o tratamento medicamentoso e vai abandonar os outros, porque se não tem condições de fazer a terapia, a fono, sei lá mais o que, então não tem condições. Mas isso não exclui
a sua parcela de comprometimento com a tua criança. Então, você não pode levar para o psicólogo, mas você pode estudar, você pode participar de live, você pode pesquisar na internet, você pode participar de grupos, você pode fazer um curso, enfim, para ajudar o teu filho. Existem muitas coisas que podem ser feitas. Eu, às vezes, atendo pais que eu falo para eles, eu, enquanto profissional, não faria melhor do que vocês estão fazendo. Pais impecáveis, porque são pais que estudam, que se comprometem, que entendem do assunto. Muitas vezes, muito mais do que eu. Porque ninguém conhece mais da tua criança do que você mesma. Eu tinha um pediatra que falava isso. Ele falava, mãe, eu quero ouvir de você o que você acha que seu filho tem. Porque você conhece ele mais do que qualquer outra pessoa. A medicina não sabe nada do teu filho, quem sabe é você. Viu, Rita? Lá, segue o Instagram lá da Paula. Tem muito vídeo maneiro lá, tu vai gostar. Tem muita dica legal. Deixa eu ver aqui que tem uma outra mãe falando. Ah, tem uma mãe falando sobre dependência do remédio. Ela tem medo de medicar por causa da dependência do remédio. Eita, esse é um assunto polêmico também. Então, as medicações para o TDAH são medicações seguras, que não causam dependência. A verdade é que a curva do tratamento do TDAH, ela não é crescente, ela é decrescente. Então, a criança começa tomando a medicação, geralmente precisa ajustar, mas com o passar do tempo, a tendência é que essa criança diminua a dosagem e chega um momento que ela não precisa mais tomar a medicação. Chega no momento da adolescência, onde os sintomas são mais amenos, a criança não precisa, o adolescente, né, daí no caso, não precisa tomar a medicação. Então, não tem por que se preocupar com a questão da dependência. Obviamente que, como no caso do Breno, tá tirando a risperidona aos poucos. Por quê? Porque é um químico, né? É uma droga para o cérebro. Então, precisa tirar aos poucos. Como qualquer outra medicação, não só as medicações controladas. Então, a curva, pensar bem que a curva da medicação, ela nunca é crescente. Ah, vai crescer, 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 não vai acabar nunca mais. Não. Ela é decrescente. Então, você começa a dar a medicação, ajusta e depois vai diminuindo. É o que eu sempre falo, eu acho que a gente vai aprendendo a controlar, igual eu não sabia, nunca tive, né, um tratamento. Então, o que que acontece? Eu começava a me adaptar àquilo que eu via que, eu tentava arrumar um jeito, não consigo estudar assim, eu vou tentar arrumar um outro jeito para estudar. Eu não entendi o que o professor falava. Na faculdade, teve uma vez que eu me ferrei em álgebra. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu não entendo nada que esse professor fala. E às vezes não era nem problema do professor, é que eu não conseguia entender o que ele falava, eu não conseguia prestar atenção nele. Sim. Aí eu fui, peguei umas videoaulas de madrugada e comecei a assistir. Na outra prova eu tirei 9,8. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Então, tipo assim, acho que é uma questão de, né, da gente ir se adaptando. De E se é adaptando. Mas é isso, o TDAH, ele é treinável. Você treinou o seu TDAH sozinha, sem saber que você tinha TDAH, sem saber de que forma você poderia se ajudar. Foi na raça, né? Foi na tentativa e erro. Então, obviamente, se você tem o diagnóstico e você tem um caminho que é mais fácil, é muito melhor. Isso é verdade. Gente, a live tá acabando. Quer escolher umas perguntas aí, Caterine? Aqui. O pessoal tá falando aqui que amou a live. Ah, que bom! Eu também tô gostando. Eu nunca tinha feito assim, junto com alguém. Gostei bastante. Eu falei assim, gente, ela deve ser muito ocupada, ela não vai nem me responder. Que isso. Todo mundo, podem fazer um teste, podem me mandar mensagem direct que eu respondo todo mundo, viu? Aí tinha uma moça no meu grupo que falou assim, eu mando direct direto pra ela e ela me responde. Ela é muito simpática. Falei, ela me respondeu. Acho que foram essas perguntas mesmo, mas assim. Eu vi uma pergunta aqui, que agora eu vi que na hora que eu tava lendo subiu. Alguém falando quais são os exames principais para fazer o diagnóstico e alguém falou da avaliação neuropsicológica. Só para a gente finalizar aqui a questão das perguntas, Caterine, o que eu queria dizer é que
eu acho que essa é uma dúvida muito frequente. Não existem exames laboratoriais que diagnostiquem o TDAH. Então, você vai no pediatra, você vai no neuropediatra, obviamente que ele vai pedir vários exames para complementar o diagnóstico, principalmente se vai entrar com uma medicação. Voltamos. Doutora, para Paula falar aqui as últimas. Isso que ela tem para falar agora no final é importante, gente. Esperar ela entrar aqui de novo. O pessoal tá interessado, todo mundo voltando. Tá entrando, gente. Tô aguardando ela aqui. Voltamos! Voltou. O pessoal tá aqui esperado, todo mundo entrando, não quer perder um segundo. Eu não sabia que aqui não apareceu para mim a contagem do tempo, mas é meio desesperador, né? Começa a aparecer o cronômetro diminuindo. Ai, meu Deus! Bom, só para a gente finalizar, eu estava falando do diagnóstico, né? Então, não existem exames laboratoriais que façam o diagnóstico de TDAH. Quando você leva a criança no pediatra, no psiquiatra ou no neuropediatra, ele vai pedir sim alguns exames, principalmente se ele for entrar com alguma medicação, ele vai pedir para saber se a criança está saudável para receber aquela medicação. A Ritalina, por exemplo, pode causar taquicardia. Então, se a criança tem algum problema no coração, ela não pode tomar a Ritalina. Então, existem alguns exames para garantir que a criança está saudável para poder entrar com a medicação. Mas exames que diagnosticam TDAH não existem. A Roberta aqui, ó, tá falando, a avaliação neuropsicológica é essencial. A avaliação neuropsicológica, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela vai dar uma fotografia do cérebro da criança. Como é que está o cérebro da criança nesse momento? Como é que está a atenção? Como é que está a memória? Como é que está as funções executivas? Como é que está o raciocínio? Como é que está o QI dela? Está de acordo com as crianças da idade dela? Porque isso vai direcionar o tratamento. Agora, a avaliação neuropsicológica, sozinha, ela não faz diagnóstico. Ninguém sozinho faz diagnóstico. O diagnóstico de TDAH é clínico. Então, é uma avaliação do histórico da criança, da conversa com os pais, principalmente. Na verdade, quem faz o diagnóstico são os pais. O psiquiatra e o neuropediatra, ele só vai organizando essas informações, estruturando, mas quem faz o diagnóstico, na verdade, são as informações que os pais trazem. Então, não existem exames, mas os exames que são solicitados, a avaliação neuropsicológica, complementam e principalmente direcionam. Por exemplo, uma criança que tem TDAH e está com uma defasagem muito importante de aprendizagem, vai aparecer isso na avaliação neuropsicológica. Ou se ela tem uma dificuldade muito grande de memorização, vai aparecer. E aí o psicólogo pode trabalhar essas questões e estimular o cérebro da criança para tudo isso melhorar. Acho que era isso que eu queria falar aí. Eu acho que essa questão é muito importante, porque tem muita mãe que tem dúvida disso, né? O Breno, ele chegou a fazer alguns exames, aí o médico ainda falou, mãe, eu tô fazendo alguns exames para eliminar outras possíveis causas, né? Mas o TDAH mesmo vai investigar de uma outra forma, entendeu? Mas para eliminar uma outra coisa, né, pior, então a gente faz esse exame, olha como é que ele tá, como é que a criança tá, se ele tá saudável, se não. Aí eu logo questionei, né? Eu falei, tem algum exame, tem alguma coisa? Porque na medicina é isso, né? É positivo ou negativo? Como é que é isso? Mas não existe, infelizmente não existe.
É, tem jeito. Ai, a live foi maravilhosa. Ei, gostei demais também. Espero que tenhamos outras. Teremos, com certeza. É só a gente marcar que a gente faz outros, com certeza. As mães amaram aqui, tá Que todo mundo aqui bom, maravilhado. que bom. Mães, estou à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem mensagem, direct, sinal de fumaça. Posso divulgar meu... Travou. Peraí, Voltou? só um pouquinho. A gente só tá girando aqui. Te escutando, eu tô. Ai, tá. É porque eu acho que o meu celular tá acabando a bateria. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu ver se vai voltar. Voltou? É, agora tá voltando. A gente já tá conseguindo te ver. Já tô me vendo? Travou um pouquinho. Travou. Mas vocês estão me ouvindo? Aham. Então eu vou falar, não tem problema. Se vocês quiserem participar do meu grupo no Telegram, me manda um direct, uma mensagem, eu mando o link. E lá eu também dou várias dicas, compartilho áudios, enfim. Hoje eu falei lá um pouquinho sobre ansiedade. Se vocês quiserem participar, é só me mandar um direct, que daí eu mando o link para vocês. E aí, clica e já cai direto lá no grupo. Isso aí, gente. Ela tem no Facebook também. Se Tem no vocês, Face. né? Isso aí. Curte lá, curte tudo. Acompanha que vocês vão ver que ela tem vídeos maravilhosos, explicações maravilhosas. A gente aprende muito. Muito mesmo. Obrigada. Obrigada, Caterine. Obrigada mesmo. Foi um prazer enorme te receber aqui. Eu acho que todas as outras mães concordam comigo. Que ótimo, eu fico muito feliz. E esperamos te receber aqui outras vezes também. E pode deixar que Com a gente vai ficar certeza, ligadinha lá nos seus vídeos. com certeza. Faremos isso, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, tá? Um Beijão. beijo, ótima noite para todo mundo. É, gente, terminou a nossa live aqui. Eu recebi uma solicitação de alguém querendo entrar aqui. Vamos ver. Pra gente encerrar aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram? Espero que tenham tirado bastante dúvida. Não dá para tirar tudo, né? Mas alguma coisa aí a gente conseguiu tirar um pouquinho das dúvidas aí. Eu amei a live. Ah, tudo bem, Nath. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu vou colocar lá vai ficar lá nos stories, só que só por 24 horas, só que eu vou colocar no YouTube também, tá? Eu deixo lá direitinho para vocês saberem. Se alguém quiser procurar, assistir de novo, né? Bom, é isso. Boa noite para vocês. Amanhã a gente tem a live com uma maquiadora. Isso daí é mais para mulherada, né? Ela vai dar umas dicas pra gente de automaquiagem, tá? Então, eu espero vocês. Vou divulgar aí o horário da live também, com quem será a live, tá? Então, eu espero vocês amanhã aí também, esse horário. 9 horas a gente vai fazer uma live de automaquiagem pra gente se cuidar um pouquinho. Ela também é mãe de um TDAH e é maquiadora, ela é maravilhosa e vocês vão amar também, tá bom? Beijinho pra vocês, gente. Tchau!